já ouvi a leitura, cheguei um pouco atrasado. Eliseu e a escola dos profetas. E aqui na leitura diária, que sempre passa, sobra tempo, gente, analisar tudo, fica bem corrido. Mas na leitura diária, ele vai desenvolver mais ou menos o que está na leitura diária. Segunda-feira, a educação e a instituição. Eu colocaria a educação institucional, porque na verdade era essa forma mesmo, era uma forma institucional de educação. Terça-feira, a educação funcional. Quarta-feira, a educação e o treinamento. Quinta-feira, a educação e o encorajamento. Sexta, a educação e o experimento. E sábado, a educação e o exemplo. Nós vamos ver que está repetindo isso, por isso, só muita essa atenção, não vou aprofundar o livro aqui, porque nós vamos estar estudando os subpontos. Ele vai estar mudando alguma coisa, mas treinamento, encorajamento, não deve ser ter alguma coisa entendida. Não sei se está então, assim, mas vamos observar um pouco a leitura bíblica em classe, pois é dela aqui o comentário de toda a lição. Ele sai. Os filhos dos profetas, ou discípulos dos profetas, habitavam numa casa pequena fundada por Samuel. Vamos lembrar que numa dessas aulas para trás, lembra-se 3 ou 2 aulas para trás, não sei se era um aula, estava ensinando quem era, e eu mencionei com os irmãos, Samuel fundou uma casa dos profetas chamada Naiote. Abra, por exemplo, aí, no primeiro livro de Samuel, capítulo 19, verso 18. E aí a expressão está Naiote mesmo, deveria estar a casa. Porque vem de habitação, ele ficava em hebraico é pet. Por isso que aqui não é uma casa comum, não é uma simples habitação. Vamos achar? 19 e 18. Assim Davi fugiu e escapou e veio a Samuel a Ramá. Ele participou tudo quanto Saul lhe fizera. E foram ele e Samuel e ficaram em Naiote. Essa expressão até casa dos profetas? Então, mas que casa é Bete? Bete é casa, interessante isso, né? Bete chamou, por exemplo, casa de paz. Betesda, casa de misericórdia. Lembra? Tanque hebreu chamado Betesda, casa de misericórdia, número 17, capítulo 5 do Evangelho segundo o Evangelista João. Mas aqui, observa, e ficaram em Naiote. E o anunciaram a Saul, dizendo: Eis que Davi está em Naiote, em Ramá. 20. Então enviou Saul mensageiros para trazerem a Davi, os quais viram uma congregação de profetas. Quer dizer, um grupo de profetas congregado. O jeito que nós estamos aqui reunidos, não somos uma congregação, é uma escola dominical. Mas nós estamos na Naiote, onde aprende a palavra de Deus, e estamos como aprendiz. Eu não posso colocar muitas informações aqui agora, porque tem mais coisas lá na frente. E também, se apertar muito aqui, não sobra tempo para desenrolar da lição. Mas veja que a essência, eu quis ler esse texto de início, veja, que viram uma congregação de profetas profetizando onde estava Samuel, que presidia sobre eles. E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizaram. Veja que a essência, irmãos, era o Espírito de Deus. E a pergunta é: será que Samuel ensinava esses homens, esses monstros a profetizar? Como hoje, eu estava passando na frente da igreja Brasil para Cristo, não sei se você já viu lá todo mundo, não sei se a outra também é assim. Você venha, porque aqui você é o que profetiza. Já viu isso lá, Brasil para Cristo? Então, quer dizer, quem entra lá tem que profetizar, você vem para o que sabe que escola. Perto do Crispim, pastor Lopes aí, boa ideia. Eu costumo chamar a ideia de Jerico. O pessoal não gosta muito de falar falando isso. Mas como é que você põe na frente da igreja alguém para que você
cara de pau de dizer, profetiza para o teu irmão. Mas como é que você vai profetizar sem Espírito? Percebeu o texto? Sem que o Espírito de Deus lhe impulsione, lhe dê a palavra. Tem jeito de profetizar? Não tem, fica sem sentido. Não sei por que as pessoas banalizam. E aí profetizam tanto, dão tantas profetadas, que o dom de profecia, que é uma maravilha, fica banalizado. Irmão. Tem muita gente escandalizada. Não é. Escandalizado. Eu trabalhei com um pastor que foi escandalizado. Uma senhora profetizada à noite, que a menina ia viver. Aí saiu da igreja, o telefone tocou, a menina tinha morrido. Ele foi escandalizado, não acredito. Eu falei, mas aí não é profecia. Aí é a pessoa que está equivocada. E nós temos que tomar cuidado para evitar esse tipo de coisa. Deus usa. Sim. Já aconteceu aqui. A irmã Raquel, esposa do pastor Renato, Deus usou aquela mulher para falar comigo um dia. E ela foi até atrevida para o jeito de agir. Mas foi uma ordem divina. Estávamos num culto, não me lembro agora, parece que era meio festividade, coisa assim. Tinha um pregador que estava vindo do Japão, um moço novo. E a igreja ficou de pé para orar. E foi uma oração um pouco demorada. Aí, no meio ali de nós, eu sempre na última fileira, porque eu tenho um problema no joelho esquerdo. Eu preciso ficar pichando, encolhido. Se eu ficar na frente, uma hora esse bicho, a pessoa está passando, pensa que a gente quer dar uma rasteira. E fica um negócio ruim você ficar na frente, esticando o joelho e voltando. Né? Então fica um pouco, aí dói, encolhe. É assim, uma arretada no joelho. Saiu do carro, segurando o ponteiro e bateu e sempre sabe o que é isso. E eu cocheteou, foi na rótula e isso não fica normal mais, os anos passam, mas a coisa fica cada vez mais difícil. E essa perna, de vez em quando, queima. Fica uma hora e meia queima. É mais difícil voltar ao assunto para eu terminar minha introdução. E aí, uma voz de mulher orando, uma mão no meu ombro, ela abriu o olho para ver quem era. Era a esposa do irmão e ela já entregou uma mensagem de fato batia com o que eu estava pedindo a Deus uma madrugada, naquela semana mesmo, e ela voltou antes de dizer o amém, ela estava no lugar dela. Aí deu uns 6 meses, mais ou menos. O que eu pedi naquela semana, que Deus usou ela para falar comigo, com 6 meses estava na minha mão. Só que demorou, mas poderia ter demorado muito. Mas o problema é que eu tinha certeza de mim. Então Deus usou aquela irmã. E agora eu fiquei sabendo que Deus usou ela para falar com a esposa do Antônio e ficar grávida. Passou o tempo e começaram a até tirar sarro. Porque nesse período, uma Raquel ficou grávida. E já era uma mulher de mais de 40 anos. Já é uma gravidez um pouco mais, né? De risco, né? Não sei bem se é de risco, mas já é um pouco de cuidado a mais, né? E aí a esposa do irmão ficava dizendo, está vendo aí? Foi para ela mesmo, só que passaram 3 anos. E a irmã está batendo 3 meses. Eu fico pensando. E ela não bate muito bem porque ela é profeta. Mas Deus não sou ela. E eu sou testemunha disso que está aí agora, mais uma vez. Pelo menos se Deus nunca usou antes, essas 2 vezes que eu estou mencionando aqui, Deus usou. Isso faz uns 5 anos, uns 4, 5 anos. E da primeira vez, e agora, faz 3 anos. Muito bem, só que não podem se banalizar. Então vejam aqui, na leitura bíblica que trouxe, os discípulos dos profetas querem ampliar. Vejam que eles não estão mais no mesmo lugar, não estão mais no Namá. Agora eles já têm várias filiais da casa dos profetas. Eles têm Jericó, eles têm Betel. Você pode observar que no arrebatamento de Elias, quando Elias foi arrebatado, nós vamos lembrar que os profetas que estavam, vamos para o capítulo 19, capítulo 2, o segundo livro de Reis, bem rápido, Gilgal, Betel, Jericó. Antes era só Ramá, percebe? No capítulo 2, verso 1, que Elias partiu com Eliseu, foi a Gilgal. Disse, fica-te aqui, que o Senhor me enviou a Betel. E quando ele chegou em Betel, havia filhos dos profetas. Lembra que Deus disse a Jacó que voltasse a fazer um altar no lugar que ele levantou uma pedra e fez um voto a Deus? Esse lugar é Betel, que aqui os filhos dos profetas têm, um anaiote. E depois ele vai para Jericó, e também havia filhos dos profetas em Jericó. Interessante, né? Havia uma congregação, então pelo menos em 3 lugares.
E aqui, só para a gente destacar, eles foram fazer uma ampliação. E é normal e é natural ampliar, organizar, dar condições. Estamos lutando para organizar a extensão do SECAD aqui. Esse ano diz o pastor que nos entrega as salas. Nós compramos com muito sacrifício 40 cadeiras. Falta mesa, falta armário para guardar as coisas, guardar o livro, outras coisas. Enfim, guardar os equipamentos próprios de executar a educação religiosa. E eles convidam Eliseu para tirar uma vida e vão ao Jordão fazer isso. E de jeito qual o Jordão estava perto. E é interessante observar, no verso 5, diz que sucedeu que derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água. Isso é mais ou menos igual a marreta que vinha acidentou. Só que nesse caso não acidentou ninguém. Caiu na água. E sabe ferro cair na água? E sabe como é que você vai tirar do Jordão uma corredeira tremenda? Eu fico pensando nesse milagre, eu ia tratar rápido sobre ele aqui, antes de entrar na missão, porque depois não dá para voltar. E eles com o ferro era emprestado, ou seja, o machado era emprestado. Agora veja o verso 6, e disse o homem de Deus, onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou. Quem cortou foi Eliseu, por ser em outras versões, elas são mais claras do que essa. E Eliseu cortou uma vara, uma viga, um caio, enfim, cortou um pedaço de madeira. O Jordão, irmãos, ele é o rio que tem a maior corredeira, porque ele nasce mais ou menos a 127 metros acima do nível do mar. É um negócio fora do normal, né? Ele nasce no sopé do Monte Hermon, acima do nível do mar Mediterrâneo. Mas quando ele chega no Mar Morto, ele está quase 270 metros abaixo do nível do mar. Então, uma corredeira fora do normal, porque é o único rio que está abaixo do nível do mar. Todos os demais rios jogam no mar. Esse não. Ele joga no Mar Morto, e o Mar Morto recebe água do Jordão e nunca se enche. Pelo contrário, está 80 centímetros mais baixo do que era antigamente. Então você vê que é o contrário, a corredeira é demais. Tudo que você jogar no Jordão, ele não vai parar. Percebe? Ele vai acompanhar a corredeira, principalmente uma madeira, por mais que seja verde. Né? E normalmente madeira verde, quando você joga, ela às vezes flutua dependendo da madeira. Dependendo da madeira, ela afunda mesmo. Mas eu quero dizer que ela não para. Então é um milagre extraordinário, porque veja, ele jogou uma madeira. A Bíblia não diz o que aconteceu. O ferro não tinha, a madeira não tinha lima. Interessante, né? Então não faz sentido você jogar uma madeira. Você pegar uma madeira e colocar no rio e tentar pescar o machado. O irmão até contou aqui um dia, eu sou atento a tudo que eu ouço. E ele foi com a sua esposa no lugar e o óculos caiu numa abertura que não tinha como pegar. E a irmã pescou o óculos. Fez um arame, uma coisinha lá, um anzol mesmo. Vocês estavam pescando? Não, bem na porta da minha casa, eu tinha 3 lagos grandes. A gente morava no sítio, tinha 3 lagos grandes, mas tinha muita pedra, e numa feira